Sérgio Sousa Pinto é uma figura que ao longo dos últimos anos tem conseguido colher simpatias tanto à esquerda como à direita, nomeadamente por causa da sua honestidade intelectual e pela sua capacidade de fazer críticas ao seu próprio partido. No dia de hoje, Sérgio Sousa Pinto está com uma azia tão descomunal que eu acho que perdeu completamente o norte do ponto de vista daquilo que é o seu comentário político e insiste em fazer diagnósticos que não se coadunam com a realidade, nomeadamente do Partido Socialista, e ignora nomeadamente aquilo que os trouxe até aqui, leia-se ao terceiro posto político em Portugal, ainda dentro do pódio, talvez não durante muito tempo, mas enfim. E portanto vamos ouvir as declarações de Sérgio Sousa Pinto nesta intervenção que eu considero que é uma novidade por parte de Sérgio Sousa Pinto, mas as coisas são o que são. Fazer uns breves comentários e desde já sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem desse lado. Vamos então ouvir o comentário de Sérgio Sousa Pinto. Nunca me passou pela cabeça que o Partido Socialista pudesse vencer as eleições, mas nunca me ocorreu que a dimensão da derrota do PS, perdendo a liderança da oposição e passando para o terceiro partido, pudesse acontecer, até por razões que têm a ver com a nossa estrutura sociológica, quer dizer, como é que isto é possível? E portanto o Partido Socialista vai entrar numa fase muito difícil, em que tem que se reorganizar e tem que se repensar para se apresentar ao país como uma alternativa credível, porque senão a AD vai permanecer indefinidamente no poder. Isto não é normal no sistema democrático, nem é desejável do ponto de vista para o país e, portanto, estas são as tarefas do Partido Socialista, é isso que tem que fazer. Antes de ouvirmos a segunda parte, eu gostava só de deixar aqui uns comentários. Num dia antes das eleições, o dia antes das eleições não que foi o dia de reflexão, mas o dia antes do dia de reflexão, assim é que é, eu fiz um comentário, e acho que mesmo no dia das eleições, eu fiz um comentário sobre a possibilidade dos resultados, a possibilidade de o Partido Socialista, com a sua maior descida dos últimos 30 anos, poder encontrar-se com o Chega, que tinha previsível alguma subida. E portanto eu acabei por fazer este comentário, mas eu nunca imaginei, pelo menos no imediato, que zonas tão esquerdistas como algumas que foram conquistadas pelo Chega, nomeadamente em Setúbal, que pudessem ter vitórias tão estrondosas como aconteceu e que o Sul estivesse tão pintado de azul escuro que neste momento o azul claro representava outras forças políticas, nomeadamente o partido de Álvaro Cunhal, mencionado por André Ventura, mas este azul pintado no sul do país não era tão previsível, pelo menos nesta magnitude. Eu até contava com uma subida, a chegada aos 20%, o Partido Socialista ficava a 4, 5 pontos, mas foi muito melhor do que eu pensava e portanto eu até admito isso. Agora, o Sérgio Sousa Pinto dizer que a AD vai permanecer no poder indefinidamente se o Partido Socialista não recuperar, o Sérgio Sousa Pinto está a ignorar a nova realidade sociológica e política, que é muito simples. A AD é a próxima a cair às mãos do André Ventura, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso, e não vejam isto como uma forma de taticismo político, não é nessa ótica que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: a AD não vai implementar reformas estruturais ao país e, aliás, vocês vão ver isso já no seu posicionamento sobre a revisão constitucional. A AD não vai avançar com a Iniciativa Liberal e com o Chega numa plataforma de entendimento proposta por André Ventura. E o André Ventura sabe disso. Portanto, a AD vai se posicionar novamente ao centro porque acredita que pode viver do centro em 2025. A AD ainda não se apercebeu, e aliás, eu acho que temos das elites políticas mais imbecis da Europa, a AD ainda não se apercebeu que o centro não é que vai desaparecer, mas o centro vai se reconfigurar e a AD quer se adaptar a um centro que já não existe verdadeiramente. Esse centro está de tal forma polarizado que houve pessoas que se encostaram à direita e pessoas que se encostaram à esquerda, e ser do centro ainda está a ser reconfigurado, mas ser do centro aos dias de hoje significa outra coisa, que nós ainda não sabemos bem o que é, ainda vamos ter que ver aqui esta reconfiguração, e a AD quer viver do centro político que existia há 20 e há 30 anos atrás, e como estão a querer viver de uma base eleitoral que cada vez menos existe e que cada vez menos vai existir, até por determinados problemas que têm ganho uma proeminência clara no debate político, o centro político vai mudar. Não sei bem aonde, não sei bem onde é que vai parar. Essa reconfiguração vai ser diferente em cada país, mas a AD quer viver de um centro político que já não existe. E isso vai ser penoso para Luís Montenegro nas próximas eleições, sabe Deus quando serão. Mas eu acho que Luís Montenegro vai ter o mesmo caminho que Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista, não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas enfim, vamos ouvir o resto e fazer uns breves comentários. Mas até lá, vai precisar de tempo, sobretudo porque vamos ter a seguir autárquicas, depois vamos ter presidenciais, portanto há aqui um calendário eleitoral e político muito exigente. E olhando até para a forma como, sobretudo André Ventura,
começou esta semana a definir a estratégia do Chega, tentando encostar já o Partido Socialista e a AD a um canto e querendo se assumir como o líder da oposição e não o suporte do governo. Repito um bocadinho o espírito da minha pergunta inicial, que é: o PS precisa de tempo e André Ventura quer ser o líder da oposição. Isso não obriga de alguma forma o PS a suportar o governo de Luís Montenegro, mesmo contra a sua vontade? Não, o PS não tem que fazer coisas contra a sua vontade. É muito difícil o PS ser percebido como líder da oposição, quando objetivamente tem menos deputados do que o Chega, e quando o Chega tem um estilo histriónico de fazer política, e as pessoas tendem a confundir barulheira e confusão com a liderança da oposição. E, portanto, é difícil dizer-se que o Partido Socialista, com um registro mais sóbrio e mais compatível com o peso histórico de um partido estruturante do regime em que vivemos, possa competir com a pirotecnia, a gritaria e as habituais cenas a que o Chega nos tem habituado, com um líder que é pastorinho de Fátima e que tem visões e que lhe aparece a Virgem ou o Diabo 7, ou que está inspirado, representa os valores profundos do povo português contra o sistema e contra o regime, e nisto tem uma apoplexia, é atacado pelas fins do esófago, o esfíncter do pescoço, ou lá o Diabo cometido por várias síncopes e cai para o chão e vão as televisões todas atrás dele como se fosse mais um atentado ao Papa, quando o homem teve um problema digestivo, ou lá o que é aquilo. Quer dizer, é difícil, não é? Depois vêm dizer, o PS não consegue liderar a oposição. Pois é difícil, não é positivo. Depois o país para, o país vive num estado de infante, como um país não se pode chamar infantil a um país que leva quase 1000 anos, não é verdade? Mas há sinais de senilidade, não há sinais de senilidade, não só na política, na comunicação social, em toda a parte. Nós estamos aqui sentados a debater a próxima crise política. Se vai haver eleições, não vai haver eleições, não, quer dizer, isto do nada, a iniciativa liberal, do alto dos seus 5 ou 6%, quer fazer uma revisão constitucional. O país está num estado pré-demencial e, portanto, nós temos que nos preparar para lidar com uma situação quase no foro psiquiátrico. Pronto, é assim. Bom, meus caros, e foi este o comentário de Sérgio Sousa Pinto. Parece que, segundo o Sérgio Sousa Pinto, o país está a ficar, e cito, quer dizer, não citando, porque na verdade ele não disse estas palavras, mas pelo menos parafraseando, está a ficar xexé. Portanto, é do foro psiquiátrico a nossa atuação política. Pergunta Anselmo Crespo: então, mas o PS está obrigado a suportar o governo da AD? Está, e Luís Montenegro sabe disso. E por isso é que ele vai continuar a negociar com o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista transformou-se neste momento, dadas as circunstâncias eleitorais e dadas as situações políticas criadas, muitas delas também por Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista está num local, numa posição de nulidade política, e é por isso que vai ter que suportar o governo da AD, quer goste, quer não. Vão dar aquele discurso de Bloco Central, vão dizer que estão a viabilizar e a permitir que a AD governe porque são fundadores da democracia, porque são gente muito simpática e com um ótimo perder, não têm mal perder nenhum, quando na verdade a única coisa que o Partido Socialista tem para oferecer do ponto de vista da estabilidade só oferece precisamente porque estão numa situação de nulidade política. Diz Sérgio Sousa Pinto: então, mas como é que nós vamos liderar a oposição se André Ventura tem aquele estilo barulhento que lidera a oposição por si só, porque as pessoas confundem liderar a oposição com barulho? Bom, eu acho que não confundem. Mariana Mortágua é bastante barulhenta e nem por isso cresceu na Assembleia da República. Muito pelo contrário, Rui Tavares é um bocadinho menos barulhento e ainda assim cresceu na Assembleia da República. Rui Rocha, por exemplo, é menos barulhento também, aliás é praticamente apático, mas também cresceu um bocadinho na Assembleia da República. Portanto, Luís Montenegro também, aliás, se há primeiro-ministro que se pronuncia pouco do ponto de vista político, praticamente não fala aos jornalistas, é Luís Montenegro e cresceu. Portanto, o único líder, e Pedro Nuno Santos também é barulhento. Pedro Nuno Santos tentou camuflar o seu radicalismo político nestes últimos tempos. Ele parecia praticamente anestesiado nos debates televisivos e nem por isso cresceu. Mas Pedro Nuno Santos é barulhento, sim senhora, sempre foi. E portanto, diz-se, mas o Partido Socialista não consegue liderar a oposição porque tem um registro mais sóbrio e menos barulhento. Não é verdade. Não foram só as pessoas que fazem barulho que cresceram, foram pessoas que não representam as agendas principais dos portugueses neste momento
momento que não cresceram, nomeadamente do Partido Socialista. Ninguém grama o vosso posicionamento sobre a imigração, porque há pessoas comuns que vivenciam os vossos resultados daquilo que foi a política costista. Nós todos estamos a vivenciar neste momento aquilo que foram os problemas criados pelo atual Presidente do Conselho Europeu. Foram 8 anos disto. Ele, no espaço de 7 anos, quadruplicou os imigrantes em Portugal. Acha que isso não tem nenhuma mudança sociodemográfica em Portugal? Acha que isso não altera logo um país de forma automática? Aumentarmos 1 milhão de imigrantes no espaço de meia dúzia de anos? Obviamente que altera. E as pessoas estão fartas, porque as pessoas não querem ser substituídas no seu país, as pessoas querem uma imigração. Obviamente, o problema nunca foi as pessoas em si, foram as políticas criadas por António Costa que deixaram que Portugal fosse invadido. É tão simples como isto. E, portanto, tem que haver alguma proporcionalidade, necessidades económicas, identidade do país, coesão social. Acho que não tem muita ciência a questão da imigração. O Sérgio Sousa Pinto diz, mas o Partido Socialista tem um registro mais sóbrio. Não tem um registro mais sóbrio, tem um registro que não preenche as medidas de ninguém em política neste momento. O vosso registro não é aceite e vocês foram castigados pelas vossas agendas, não foi pela decisão da moção de censura ou de confiança de Pedro Nuno Santos. André Ventura também votou contra a moção de confiança de Luís Montenegro. Então como é que o Chega cresce e o Partido Socialista diminui? Não reduzam as responsabilidades da vossa crise existencial a Pedro Nuno Santos. E eu não gosto de Pedro Nuno Santos, mas o que é facto é que vocês estão a pagar a fatura número 1 da geringonça formada por António Costa, que ele utilizou como mecanismo de sobrevivência política, e número 2, pela bandalheira que ele deixou nos serviços públicos, na carga de impostos, na invasão de imigrantes e substituição populacional, e acho que não tem muito que saber além de tudo isto. Depois goza com o André Ventura e com a azia e o problema gástrico e o bugalho ri-se, e é uma festarola. Ainda não se aperceberam em que país é que estão. Talvez estas risadas venham daqui a uns tempos, quando vocês tiverem que baixar a cabecinha e dizerem assim, bom, se calhar neste momento ficámos sem o tacho porque a André Ventura vai governar e a AD aconteceu-lhe o mesmo que ao Partido Socialista. Pode ser o caso. Mas enfim, neste momento o Partido Socialista não lidera pelas agendas e vocês sabem disso, e Pedro Nuno Santos ainda tentou corrigir isso à última da hora, mas ninguém acredita que o homem que foi ministro do Costa agora quer uma imigração gerida um bocadinho de forma diferente. E a Constituição, a alteração constitucional, e para terminar o vídeo, proposta pela Iniciativa Liberal, foi proposta porque a Iniciativa Liberal sabe que a direita tem um peso fundamental para que se aprove essa revisão constitucional. E a Iniciativa Liberal fez basicamente um favor ao Chega, na medida em que a Iniciativa Liberal propõe esta revisão constitucional, o Chega vai a jogo também, com tranquilidade, sem problema nenhum, e é o teste do algodão, como dizia o André Ventura. O Luís Montenegro agora vai ter que dizer, não, nós queremos fazer reformas estruturais e alterar este ciclo socialista, nomeadamente determinadas partes ideológicas que estão na Constituição, ou dizer, não, eu estou do lado do Partido Socialista, esqueçam essa coisa da revisão constitucional, porque o Partido Reformista que eu prometi nas últimas 2 eleições não existe na verdade, como já a maior parte das pessoas mais atentas sabe. E portanto, era isto, meus caros. Sérgio Sousa Pinto está com uma azia descomunal, à semelhança da maior parte dos comentadores nas televisões portuguesas. Talvez devam aprender, não porque é que vocês caíram, apesar de que isso também é importante, mas porque é que o Chega cresceu. E não foi uma questão de barulho, porque a Mariana Mortágua barulhenta também ela é. É uma questão de agendas que já não se coadunam com os tempos atuais, nomeadamente o vosso posicionamento sobre a questão da imigração, nomeadamente aquele passeio no Martim Moniz que vocês fizeram na distribuição de cravos de vossas excelências que não podiam estar encostadas à parede, veja-se bem, deveriam era ter sido revistados de mãos nos bolsos. Mas enfim, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.